Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida, no seu coração. Nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. Ano de 2022, nós estamos no primeiro trimestre e estudamos a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E olha só, já chegamos à lição de número 9. As histórias e as poesias falam ao coração. O nosso textuário hoje está no Salmo 119, versículo de número 107, que diz: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A verdade prática da nossa lição, que é muito importante, diz que os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A leitura bíblica em classe, que é o objeto de estudo desta aula, está em Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 20 ao 25, e também no Salmo 119, versículos 105 ao 108. A nossa lição se divide em 3 tópicos. O primeiro fala as histórias do Antigo Testamento, e o segundo tópico é os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. E o terceiro e último tópico fala sobre uma mensagem ao coração. A nossa pré-aula aqui está dentro deste contexto. Não vamos ler a revista, o bom comentário que nós já temos aqui na revista da EBD, mas vamos falar sobre este assunto. As histórias e as poesias falam ao coração. Antes de iniciar, eu quero desejar as boas-vindas, para você que está chegando agora, que está conhecendo agora o nosso canal, que você possa ser abençoado com estas ministrações da EBD, das pré-aulas, mas nós temos também outros conteúdos. Você já assistiu a mensagem que eu postei há poucas semanas a respeito da trajetória do Espírito Santo? Coloca aí, Márcio Mainardes, a trajetória do Espírito Santo. Esta mensagem, este estudo bíblico conciso vai abençoar a sua vida. Olha, um estudo muito importante que nós ministramos aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em Telêmaco Borba. E eu quero abençoar a sua vida. Se você ainda não assistiu essa mensagem, você precisa aí tirar um tempinho para que você seja abençoado com esta palavra, a trajetória do Espírito Santo, um estudo, olha, muito profundo que vai te surpreender. Bom, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o comentário. Eu estou muito feliz de ler os comentários dos irmãos. Os irmãos estão colocando ali as suas cidades. É muito bom saber que nós temos irmãos na região sul, aqui na região sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte e no nordeste do Brasil. Eu sei que tem em outros países de língua portuguesa também, mas aqui no Brasil todas as regiões estão representadas e deixando o seu comentário. Você já colocou aí a sua cidade, a sua denominação, a sua cidade, o seu estado? É muito bom conhecer você. Eu estou lendo todos os comentários e vou responder. Bom, já falamos demais. Vamos para a nossa aula então. As histórias e as poesias falam ao coração. Bom, do que vamos falar hoje? Vamos falar então desta parte da Bíblia, livros históricos e livros poéticos. Na lição anterior, na aula anterior, nós falamos sobre a lei e os evangelhos. A lei é a primeira parte do Antigo Testamento e os evangelhos, ou o evangelho, escrito por 4 evangelistas, é a primeira parte do Novo Testamento. Então, continuando no Antigo Testamento, depois da lei, o que nós temos?
Quando eu falo em lei, estou me referindo ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, se bem que para os judeus quase todo o Antigo Testamento era chamado de lei, mas você sabe que eu estou me referindo ao Pentateuco. Penta significa 5. Após o Pentateuco, o que nós temos? O livro de Josué. Então, a partir do livro de Josué e até o livro de Ester, nós temos o que chamamos de livros históricos. A seguir, a partir de Jó até Cantares ou Cântico de Salomão, nós temos os livros poéticos. E é desta parte da Bíblia que nós vamos tratar hoje. Portanto, em poucos minutos aqui, é impossível falar de 12 livros históricos, de Josué a Ester, mais 5 livros poéticos, de Jó a Cantares. 17 livros, é impossível. Então, a gente vai trazer apenas algumas dicas, alguns detalhes que vão abençoar a sua vida. Primeiro, eu gostaria que você dedicasse tempo e explicasse para a sua classe, para os seus alunos, a respeito da leitura bíblica em classe. Esses textos que são muito úteis para basear a sua aula. Principalmente o primeiro texto, que fala ali de Deuteronômio capítulo 6. Na pré-aula anterior, você aprendeu que em Deuteronômio capítulo 6 está o Shema, ou Chamá, que os judeus chamam, que é ouve Israel, que é a principal parte da lei para o judeu. Principalmente a primeira parte do capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então aquela parte do capítulo 6, deixa eu achar aqui para vocês, a partir do versículo 4, 5 e 6, é a parte mais importante para o judeu. E esse texto aqui está no mesmo capítulo 6, os versículos 20 ao 25. E esta parte que destaca a importância da história. Deus está falando com Moisés sobre a importância da história ser passada de geração em geração com fidelidade. Deus está preocupado com a nova geração. Uma geração vai, outra geração vem. E esta nova geração, as gerações seguintes, necessitam também conhecer aquilo que Deus fez. Eles não precisam, não necessitam começar do zero, porque nós já passamos por situações e vencemos e podemos passar estas experiências às próximas gerações. Então você pode destacar aqui no capítulo 6 de Deuteronômio a importância da história ser passada de geração em geração. Veja que no versículo 21 diz: então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Versículo 23, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. Então Deus deseja que os filhos de Israel passem aos seus filhos aquilo que o Senhor fez desde a saída do povo lá do Egito, o que Deus fez em todos os 40 anos do deserto e o que Deus continuaria fazendo, e estas gerações passassem para os filhos dos filhos. Tá? Então, qual foi o problema de Israel? É que esta corrente foi interrompida. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é o foco da aula, mas por que nós temos tantos problemas em nosso tempo hoje? Porque nós não estamos carregando o legado de nossos pais. Outra coisa, nós hoje, ministros do Senhor, não estamos na sua totalidade preocupados com a próxima geração. E é bem fácil de você perceber isso no contexto que você está inserido. Talvez seja uma exceção onde você se encontra. Eu não sei em qual região do país, mas olhe para a importância que a sua congregação, que a sua igreja local dá para as crianças. Olha a importância que a sua igreja
local dá para os adolescentes e para os jovens. E quando eu falo em apoiar, em dar importância, estou falando de investimento. Veja que não há investimento nessas faixas etárias de crianças, adolescentes e jovens. E quem serão os obreiros, as obreiras que ocuparão o nosso lugar lá na frente? Então, por que é que nós vivemos num tempo tão difícil em que não há interesse pelo ministério? Por que é que nós vivemos num tempo em que parece que os nossos jovens, nossos adolescentes não se importam? É porque a família enfraqueceu, a família falhou em passar aquilo que Deus fez no passado. Então está se levantando uma nova geração que não conhece o Senhor nem aquilo que Deus fez. E aqui, inevitavelmente, eu me lembro de Juízes, capítulo 2 e versículo 10, que eu sempre cito, que diz que foi congregada aquela geração com seus pais. Olha, estou no livro de Juízes, livros históricos. Foi congregada aquela geração com seus pais, ou seja, aquela geração foi sepultada, morreu, e levantou-se uma nova geração que não conhecera o Senhor, nem aquilo que o Senhor fez em Israel. Juízes 2 e 10, anote. Lamentável, e esta realidade ela está presente hoje em nossas igrejas, porque nós falhamos com este mandamento de Deuteronômio capítulo 6, de ensinar os filhos, de inculcar. O que é a palavra inculcar? No original hebraico, fala de abrir a mente e colocar dentro. Inculcarás a teus filhos, abra a mente e coloque dentro. Este é o mandamento em Deuteronômio 6. Leia todo o capítulo 6, meu irmão. Se você é professor, se você é um aluno aplicado, leia o capítulo 6 e leia também o capítulo 11. O capítulo 11, principalmente aí a partir do versículo 13, que você vai ver as promessas, os mandamentos e as promessas do Senhor para aqueles que cumprirem o mandamento do Senhor de transferir para a próxima geração aquilo que Deus fez. Deuteronômio 6, é isso. Os Salmos, principalmente aqui o Salmo 119, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe também, ele contém as belas figuras de linguagem da poesia bíblica. Então, os hebreus eram muito bons nisso. E nesses livros poéticos, não somente nos Salmos, mas em Provérbios, Cantares, Eclesiastes, nós temos aí figuras de linguagem, nós temos metáforas, linguagem de comparação, nós temos hipérbole. O que é hipérbole? Linguagem de exagero, né? Por exemplo, quando o salmista fala que chora, que de noite derrama suas lágrimas a ponto de fazer nadar a sua cama. Isso é possível? É possível que alguém chore tanto a ponto da cama começar a boiar no seu quarto? Não, não é possível. Então você sabe que isto é uma hipérbole, um exagero de linguagem, na linguagem, né? Então os Salmos contêm esses elementos juntamente com os demais livros poéticos. Então é muito importante que você saiba disso. Você pode observar nesse texto que nós temos aqui na nossa lição. E um versículo que eu quero que você observe é o 109, que não está na nossa lição. Salmo 119, versículo 109 diz: a minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Alguém pode pegar a alma nas mãos? Na verdade, o homem, o ser humano, é alma. O ser humano é alma que tem espírito e corpo. Portanto, a alma é a essência, é a nossa, é a personalidade. Tá entendendo? Então aqui é claro que nós temos uma figura de linguagem. Salmo 119, versículo 109, a minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Então é muito interessante nós estudarmos os Salmos. Nós já vamos falar um pouquinho mais a respeito do que contém os Salmos. Eu preciso andar aqui. No primeiro tópico, então, nós temos essa questão dos livros históricos, as histórias do Antigo Testamento. Deixa eu fazer um resumo para vocês. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. E Josué é o livro que sucede também Deuteronômio,
o quinto livro de Moisés. Então Josué fala da posse de Canaã. O povo tomou posse de Canaã. É claro que não obedeceu inteiramente ao Senhor, porque fez acordos com os demais povos que estavam ali, com alguns povos para lhe pagarem tributos, fez acordo e esses povos serviram de tropeço, pedra de tropeço para os hebreus, para os israelitas. Depois da morte de Josué, nós vamos ter um tempo chamado de período dos juízes. A nossa lição diz que esse período durou cerca de 400 anos. Alguns comentaristas dizem cerca de 350 a 370 anos. As datas não são precisas. O certo é 350 a 400 anos, o período dos juízes. Foi um período de declínio político, espiritual e econômico da nação israelita. Juízes 21 e 25. Juízes 21 e 25 diz que naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Este versículo, ele se repete dentro do livro dos Juízes, principalmente no capítulo 17, versículo 6, você vai ler esse mesmo versículo. Ou seja, não havia rei, cada um fazia o que bem entendia. Não só não havia rei, como não havia uma liderança burocrática estabelecida, tá certo? Quando o povo era atacado, quando o povo desobedecia ao Senhor e o Senhor os entregava nas mãos dos seus inimigos, eles oravam, intercediam, e o Senhor levantava juízes, homens, mulheres como Débora, homens como Sansão, Baraque, Gideão e muitos outros que você conhece do livro dos Juízes. Este período dos Juízes, ele foi até Samuel. Samuel foi o último juiz. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Samuel foi a transição entre o período dos juízes e a monarquia, porque nos dias de Samuel o povo pediu um rei. Mesmo Samuel ficando meio contrariado, Deus disse a Samuel que não ficasse triste, que não se importasse, porque não era ele, Samuel, que estava sendo rejeitado, mas o próprio Senhor estava sendo rejeitado para não reinar sobre o povo. Não era desejo de Deus que eles tivessem um rei, mas Deus deu o rei para eles, deu Saul. Saul, Davi e Salomão, esses três, Saul, Davi e Salomão, eles reinaram sobre todo o Israel, sobre as 12 tribos. Após a morte de Salomão, nós temos o reino dividido, né? O reino do norte com Jeroboão, o reino do sul com Roboão, seguindo a linhagem davídica, e a partir dali, reino do norte, reino do sul, nós vamos ter um período de apostasia. Jeroboão, o primeiro rei depois da divisão, rei do norte, estabeleceu a idolatria oficialmente. E depois outros reis em Judá, reino do sul, também. Então nós vamos ter apostasia, nós vamos ter iniquidade, até que temos o povo de Deus sendo entregue nas mãos do inimigo. O reino do norte, com capital em Samaria, foi entregue nas mãos do rei da Assíria, e o reino do sul, com capital em Jerusalém, caiu cento e poucos anos depois, quase 120 anos depois, pelas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. São 70 anos de cativeiro, conforme o Senhor falara a Jeremias. Após os 70 anos, nós temos a volta do povo, de parte do povo principalmente, a Judá, a Jerusalém, para reconstruir a cidade, reconstruir os muros. Então essa parte histórica, ela vai desde Josué, a posse do povo, a posse que o povo tomou da terra, posse parcial, né? Porque nunca obedeceu a palavra do Senhor inteiramente, até a volta do cativeiro. Quando você está lendo ali Esdras e Neemias, é o povo que já voltou para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros, no caso com Neemias. Então, desde Josué até Esdras, Neemias, até esse tempo aí, o último livro é Esther, você sabe, dos históricos, mas estou me referindo ao tempo cronológico.
até esse tempo aí é o período que nós chamamos de história de Israel. É claro que a história continua depois desse tempo também. Mas aqui é para resumir, irmãos. Eu acelerei aqui para resumir a história de Israel aí em 4, 5 minutos, tá bom? Claro que não falei muito, claro que ficou muita coisa que precisava ser dito também. E a parte poética. O que é a poesia? Poesia são escritos sapienciais, são escritos de sabedoria, livros que vão desde Jó até Cantares, como já falei anteriormente. Em Jó, nós temos o questionamento: onde está Deus diante do sofrimento do justo? Onde Deus está quando o justo sofre? Por que é que o justo sofre? Questionamento que temos no livro poético de Jó. Salmos. Salmos significa louvor. Em hebraico é louvor, livro de louvor, porque são cânticos. Então, o livro dos Salmos contém louvor, adoração, intercessão, oração, oração tanto por livramento, quanto oração imprecatórias, né? Oração para que o inimigo seja derrotado, também temos nos Salmos. Instrução para a vida e também profecia. Há muitas profecias nos Salmos, até mesmo profecias messiânicas e muito mais que eu não mencionei aqui, que você vai aprender quando estiver estudando especificamente sobre o livro dos Salmos. Temos Provérbios. Qual é o conteúdo de Provérbios? Provérbios fala do temor do Senhor. Fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aquele que vive no temor do Senhor é sábio. E aquele que despreza o conhecimento do Senhor, despreza o temor de Deus, ele vai à loucura, ele é um louco. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo mundo quer ser sábio, mas nem sempre teme ao Senhor. Temos também Eclesiastes. Eclesiastes fala da vaidade, da transitoriedade da vida terrena. Ele é uma análise do ponto de vista filosófico. Eclesiastes é uma análise do ponto de vista filosófico. É o Salomão, já com muitos anos de vida, que escreve este livro falando que tudo é vaidade, tudo passa, né? Tudo passa. Então, o que o homem deve fazer? Qual a esperança do homem? Mas debaixo do sol não há esperança para o homem. É esse questionamento que Salomão faz em Eclesiastes. Por último, nós temos Cantares de Salomão, que fala do amor e a intimidade no relacionamento conjugal. O amor e a intimidade no relacionamento conjugal é dessa maneira que Salomão escreveu este livro poético. É claro que se nós formos aplicar tipologicamente, nós podemos ver aqui como muitos escritores do passado, como muitos comentaristas, eu cito aqui Matthew Henry, que analisava este livro ali como olhando para Cristo, vendo Cristo e a igreja. Você não é impedido de fazer essa análise, desde que você saiba que o autor escreveu falando do amor conjugal realmente, tá? É um livro que fala da intimidade do casal. Por último, no terceiro tópico, eu quero destacar aqui alguns princípios para a vida cristã. O último tópico, uma mensagem ao coração, ele fala de princípios, né? Fala sobre uma mensagem de sabedoria, uma mensagem da soberania, uma mensagem de adoração. E tudo isso são princípios para a vida cristã. Primeiro, detalhe importante, olha, a soberania de Deus. O que é soberania? Deus é absoluto. Deus é maior do que tudo e que todos. Soberano é aquele que pode fazer qualquer coisa, sem dar satisfação para ninguém, que está acima de tudo e de todos. Só tem um soberano, que é o Senhor nosso Deus. Mas olha só que detalhe importante. A soberania de Deus não anula a responsabilidade individual. Tá certo? Concernente à salvação também. A soberania de Deus, Deus é soberano, isso é fato,
Mas essa soberania não anula a responsabilidade do homem, porque Deus fez o homem livre. Deus deu liberdade ao homem para tomar as decisões ou não, ou não tomar. Mas não tomar a decisão já é uma escolha do homem. Então, a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Isto é um conceito que nós pentecostais cremos como absoluto, tá? Deus não fez robôs, Deus fez o homem livre. A verdadeira sabedoria é agradar ao Senhor vivendo o seu propósito. Então, a verdadeira sabedoria é quando você conhece a lei de Deus, e como lei de Deus não estou me referindo ao Pentateuco agora, mas a lei de Deus está aqui, ó. Quando você conhece a lei de Deus, que é toda a Bíblia Sagrada, e procura viver a sua vida pautada na Bíblia Sagrada, é quando você também descobre qual é o teu chamado, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Então você começa a frutificar dentro do reino de Deus. Isso é um princípio essencial para a vida cristã. E a adoração também é um princípio para a vida cristã, porque a adoração é uma marca da vida cristã. Todo cristão é um adorador. Mas, professor, eu não sei cantar. Quem disse que adoração é cantar? Podemos adorar cantando. Claro que podemos. Mas orar, também na oração, nós adoramos. Ou você é daqueles que quando dobra os seus joelhos para orar, aquela oração rápida é só para pedir. Pai, me dá isso. Pai, me dá aquilo. Pai, eu preciso disso. Pai, tu conheces que eu preciso disso. Não. Momento de oração, em primeiro lugar, nós adoramos, porque a adoração é uma marca na vida cristã. Como passa rápido o nosso tempo, nós já chegamos ao fim desta pré-aula. E se você está sendo abençoado com esse conteúdo aqui, olha, não deixe de compartilhar este vídeo. Compartilhe, fale para os professores da sua igreja, para o seu pastor, mostre esse vídeo, porque, veja, 27 minutos eu não falei nada da minha pessoa aqui. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Então, são minutos em que você aproveita muito, porque nós não contamos história, nós não falamos de vida pessoal. Aqui é falar da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você, a sua classe, a sua congregação estão sendo abençoados com estas lições. Que Deus em Cristo derrame ricamente toda a sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua congregação, em nome de Jesus.